Fala, velhinhos e velhinhas, sejam bem-vindos de novo ao canal. É um prazer ter vocês aqui comigo. Eu não tenho comentado muito em outros vídeos, a gente está indo normalmente direto ao ponto aqui para poder ensinar melhor e explicar melhor as funcionalidades do ServiceNow. Mas eu queria já começar esse vídeo pedindo uma força para vocês que passarem por aqui para dar um like, para se inscrever no canal, porque eu vou começar a postar agora com mais frequência, né? No ano passado não consegui colocar tantos vídeos, mas esse ano eu pretendo colocar pelo menos 2 vídeos por semana. Então, quem quiser saber mais conteúdo sobre o ServiceNow, eu acho interessante vocês clicarem aí e se inscrever, porque daí vai aparecer para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui a nossa série de vídeos sobre gestão de incidentes, né? Continuando a série, o Incident Management. Quem já viu os outros vídeos deve ter reparado que faltou um complemento de uma das partes. Então, quem não pôde ver ainda todos os vídeos, eu aconselho que veja os vídeos de incidentes desde o começo, né? Eles estão numa ordem. Nada impede que veja os vídeos em ordem diferente, mas se você seguir na mesma ordem, numa ordem correta, né, da publicação, provavelmente vai ficar mais fácil de você entender o módulo. Então, para isso, eu já deixei a playlist no canal na sequência correta, mas não tem problema se você quiser ver o vídeo somente por um determinado tema, tá? Não tem problema, mas eu aconselho para quem está começando aí ver na sequência. Bom, eu vou voltar aqui na tabela de incidente, tá? Na verdade, no formulário de incidente, para explicar o tema de hoje. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre um recurso bem importante que pode ser utilizado em incidente, mas pode ser utilizado em qualquer tabela, que é um recurso da plataforma Now, que é o Data Lookup. Tá? O Data Lookup é um recurso que te ajuda sem script, sem nenhum tipo de desenvolvimento, a fazer atribuição ou preenchimento automático de alguns campos, né? Tanto no momento que você edita um formulário, como quando você quiser salvar, por exemplo. Então, vai depender da sua necessidade. Eu vou pegar um exemplo aqui do incidente que a gente já tem criado desde do começo da série, né? Então, quem viu o último vídeo publicado, eu abordei aqui o tema de como você preencher os grupos ou atribuir pessoas para esse incidente com base, né, na combinação de alguns campos, né? Quem não pôde ver o vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, então clica no card e você vai ver esse vídeo. Mas eu não sei se ficou a dúvida para algumas pessoas. Eu imagino que sim, quem tentou explorar com mais detalhes esse recurso deve ter reparado que, mesmo eu clicando nas categorias e fazendo a combinação, como que o sistema ele sabe que é para preencher o campo Assignment Group ou Assign To, né? Quer dizer, esses dois campos com base nas informações de category, subcategory ou configuration item, os outros campos que tem na tabela, sendo que eu não mostrei isso, né? Em nenhum momento eu falei, olha, determinada combinação vai preencher o campo Assignment Group, né? Então, só para dar uma relembrada, onde que eu fiz essa regra, né? Se a gente buscar aqui por Assignment, vocês devem lembrar que a gente veio nessa tabela, Assignment Lookup Roles, e fez uma combinação. Vou pegar aqui o exemplo, né, dessa combinação de software, né? Deixa eu abrir aqui com mais detalhes. Ó. Então, repara que aqui eu tenho uma combinação, que quando preenchido o campo Category com o item Software, né, com a escolha Software, e preenchido a subcategory com Operation System, e preenche o campo Assignment Group com Service Desk, ele preenche, na verdade, quando eu preencho esses dois, ele preenche automaticamente o Service Desk no Assignment Group. Mas por que ele não faz o contrário, por exemplo? Quando eu coloco o Service Desk e Category Software, ele já não coloca o Subcategory Operation System sozinho. Por que a base, né? Aí vem a questão para todo mundo refletir, né? Por que ele coloca, quando eu preencho Category e Subcategory, ele assume esse conteúdo no campo Assignment Group e não é o contrário? Se aqui não tem nenhum lugar falando que é para ter esse comportamento. Então, em algum lugar no sistema está configurado, já vou dar um spoiler aqui, né? Existe um lugar no sistema que está configurado para entender que tanto o campo Assignment Group
como o campo assign_to, são campos que vão receber informação, né? Eles vão setar, né? A gente fala muito em desenvolvimento a palavra setar, eles vão incluir uma informação, qual? A que tiver aqui, com base nas outras combinações. Mas ele tem que saber que a combinação depende desses campos, category, subcategory, configuration item, location, tá? Então, isso daqui é uma tabela que tem informações de combinação. Então, reparem que eu posso ter aqui quantas combinações eu quiser, mas no fundo o sistema sabe que ele só vai preencher automático o assign_to ou o assignment group. E aí deve ter ficado a dúvida, eu espero que tenha ficado a dúvida com vocês de como que ele faz isso. Eu vou mostrar isso para vocês. Existe um recurso aqui no sistema que é o lookup, tá? Então, se vocês digitarem lookup aqui, vocês vão reparar que ele vai de novo naquela aplicação System Policy, vem no módulo de roles, e aqui é que está o segredo, tá? Quando a gente clica na tabela Assignment Lookup Roles, que é essa daqui, ela é uma tabela de combinação, né? É uma tabela de combinação. Assim como eu tenho aqui, por exemplo, uma combinação de prioridades, né? Que é uma outra tabela. Eu posso ter quantas tabelas de combinação eu quiser, mas como que o sistema sabe aquela dúvida que eu coloquei? Ele vem aqui nesse Data Lookup Definitions, tá? Então são nessas definições que a gente consegue criar essas regras de quais campos têm que ser combinados e quais vão ser preenchidos. É para isso que serve o Data Lookup. Então, por exemplo, eu vou pegar esse que já existe, que é o Assignment Lookup. É justamente ele que define aquela regra que a gente fez no último vídeo, né? Então, é ele que está dizendo, e eu vou mostrar, vou fazer essa leitura aqui com vocês, tá? Então, nesse campo name você coloca o nome que você quiser, isso daqui é somente descritivo, não importa, tá? Para o sistema. Eu aconselho que nas instâncias de vocês, quando vocês fizerem um exercício, sempre coloque um nome na frente lookup para ajudar filtros, depois a gente entender para que foi criada essa definição. Bom, aqui você vai colocar a tabela origem, tá? Então, a source table é tabela origem. Então, qual é a tabela que eu vou pegar informações, né? Que eu vou pegar alguns campos. Nesse caso, é a incidente. Então, lembrando que isso daqui já estava configurado na instância padrão, tá? Não fui eu que criei. Então, é da tabela incidente que ele vai pegar informações e vai fazer algum estudo, alguma combinação. Porém, ele precisa jogar essas informações de cruzamento de informação em uma tabela de matriz, né? Numa tabela de combinações. Então, ele chama de Matcher Table. Tem que ser uma tabela de combinação. Já existe no sistema uma tabela chamada Assignment Data Lookup, né? Que é onde a gente está armazenando essas informações de designação, né? Então, é aquela que a gente estava navegando ontem. Então, essa tabela aqui, ó, é exatamente essa daqui que a gente abasteceu naquele outro vídeo. Eu falei ontem, né? Na verdade, no último vídeo, tá bom? Então, como que funciona, né? Uma vez que eu coloquei a tabela origem e a tabela que vai receber a matriz, no caso, as combinações, então, em algum lugar tem que ficar armazenadas as possibilidades, né? Elas vão seguir essas tabelas, porém, eu tenho que colocar aqui quais campos vão definir as regras. Então, por exemplo, aqui nessa aba Matcher Field Definition, são os campos que podem ter combinação, tá? Então, aqui, por exemplo, ele já tem o campo subcategory, category, location, CMDB/CI. São justamente os campos que estão naquela tabela que eu tinha mostrado para vocês, lembram? Então, eles não estão aqui à toa, estão porque a gente gostaria que essa combinação de 4 campos resultasse numa definição automática de algum outro campo. E onde que fica essa definição automática de outro campo? Nessa aba aqui, nessa seção chamada Setter Field Definitions, que eu tenho 2 campos, lembra? O Assignment Group e o Assign_to. Então, dependendo dessa combinação de 4 campos, ele vai definir para mim o campo Assignment Group ou o campo Assign_to, ou ambos, tá? Então, nessa tabela de Data Lookup, eu defini as regras que para mim melhor convém. Nesse caso, já estava definido no sistema, então ele, toda vez que tiver essas combinações, ele faz essa atribuição automática. Aí você pode se perguntar, mas em que momento ele faz essa atribuição? Depende do que você
configurar, checar aqui, tá vendo? Então, por exemplo, esse primeiro, ele vai fazer essa configuração no momento de alteração, né, de change do form, quer dizer, ó, fazer isso que eu estou fazendo agora, de clicar numa setinha e escolher um outro item, isso daqui é um change, ó. É um evento, né, do formulário que eu estou trocando as informações de um campo, tá? O insert é quando eu dou salvar na tabela, enquanto eu dou, na verdade, o primeiro salvar. E o update, né, o update aqui é quando você dá um salvar e já existe registro na tabela, tá? Então, se o formulário de incidente já tiver preenchido com alguma coisa e você salvar, é esse flag que vai funcionar. Se você não tiver dados ainda, é a primeira vez que você está salvando, né? Então ele está inserindo o dado na tabela, é esse flag que vai funcionar. Aí alguém pode falar, não, eu não gostaria que fizesse mudança quando atualizasse. É só não flagar isso daqui. Eu quero que seja só quando cria um registro novo ou quando o próprio dado é mudado na tabela sem dar salvar. Então é na change, ok? Eu vou deixar todos aqui no exemplo, que é assim que veio de fábrica. Deixa eu dar o salvar para garantir que eu não perdi nada. Legal? Então é isso que faz funcionar. Agora eu vou explicar aqui outro campo que depende muito desse conceito de data lookup. Então eu vou voltar aqui em incidente. Vamos abrir um registro qualquer. E nós vamos ver um outro exemplo dessa situação de combinações funcionando para preencher um campo automaticamente. Hoje nós vamos falar aqui um pouco mais em detalhe desse cruzamento, dessa matriz de prioridade, urgência e impacto. Quem não conhece ainda muito sobre as regras do White, eu aconselho que estudem. Ele fala um pouco mais detalhado, eu não vou entrar no conceito de processo aqui, tá? E explicar o porquê o impacto e a urgência cruzados formam a nossa prioridade, mas é fato, tá? Que no módulo padrão do ServiceNow, o cruzamento de impacto versus a urgência, ele vai preencher automaticamente a nossa prioridade, tá? Então, reparem que aqui está baixo e baixo, ele preencheu aqui a prioridade planning. Vou colocar aqui como médio e a urgência média, e reparem que ele vai mudando, ele colocou como uma prioridade moderada, né? E se eu colocar o impacto alto? E, ó, por exemplo, a urgência média, a prioridade ficou alta, mas se eu colocar que a urgência é alta também, ele muda a nossa prioridade para crítica. Legal? Então ele está fazendo aquele mesmo efeito que a gente viu em category para colocar o assignment group sozinho, ele também está replicando esse mesmo tipo de regra, né? Utilizando os dados de impacto e urgência para definir prioridade. Então, se ele está tendo esse comportamento, vale a gente lembrar que ele deve estar usando também o recurso de lookup. Então vamos buscar aqui, lookup. E vamos ver, ó, existe uma tabela aqui chamada Priority Lookup Rules, né? Então eu vou clicar nela para vocês verem. Que é nessa tabela que ele está armazenando essa matriz de impacto versus urgência, certo? Então olha só que barato, ele preencheu aqui, já vem por padrão no sistema, todas as combinações, então ó, aquela que a gente testou, baixo com baixo deu planning, alto com alto deu critical, certo? Então, se eu tiver uma situação que eu precisar incluir uma nova combinação, é possível vir aqui e incluir. Então, eu poderia fazer uma outra combinação ou até trocar e falar o seguinte, alto com alto não vai ser crítico, alto com alto ele vai ser alto mesmo. Eu não quero usar esse conceito de crítico no meu ambiente. Se a gente voltar aqui no incidente, vocês vão reparar que se agora eu colocar alto e alto, ele ficou alto. Ele não colocou mais critical. Então, ele já mudou o comportamento baseado no meu lookup, né? Minha regra de lookup, né? Minha regra de pesquisa no português. Então, é aqui que eu defino. Então, eu tenho por padrão no sistema já um assignment, eu vou até sair aqui, um assignment lookup roles, que são as regras de pesquisa para atribuição ou de grupo ou de pessoa que vai atender meu incidente, e eu tenho regras de pesquisa por prioridade, onde ele vai definir as prioridades baseadas em impacto e urgência. Legal? Isso está pré-definido. E aonde que eu monto isso daqui? No Data Lookup Definition. Então, reparem que tem aqui também uma definição de lookup, definição de pesquisa, do Priority também. Vou clicar aqui e mostrar. Isso daqui já vem
por padrão no ServiceNow, tá? E aí você pode editar se for o caso. Repara que nesse caso, ele só seta um campo, o prioridade. E ele depende da combinação de impacto e urgência, tá? É assim que funciona. Uma coisa bem importante para vocês separarem, eu já vi muita gente que perde bastante tempo nisso, é quando você precisa fazer um outro tipo de combinação, então nem prioridade e nem a parte de designação de grupo atende, né? Atribuição de grupo atende. Como que você faz para criar uma outra combinação? É importante que a primeira coisa que você tenha é uma tabela de combinação específica para isso, se for o caso, se nenhuma dessas atende. Repara que o Matcher Table, né, a tabela de combinação, ela tem esse início, é comum, é uma boa prática utilizar esse DL, underline U. Então, quem nunca não conhece muito bem as tabelas do ServiceNow, os nomes de tabela, a gente tem uma convenção de que elas sempre começam com U quando ela é uma tabela customizada, tá? Então, nesse caso, é uma tabela que ele já está pré-julgando como customizada, mas já vem na instância out of the box e a gente poderia criar a nossa, tá? Mas vocês devem reparar que aqui no filtro eu não encontro todas as tabelas do ServiceNow. Ele só vem 3 tabelas. Por quê? Porque para aparecer aqui na lista para ser escolhida, tem que ser uma tabela estendida da tabela que é a tabela padrão do sistema de Matcher Roles, tá? Então existe uma tabela padrão para fazer combinação. Então você tem que estender dela para poder aparecer aqui por padrão sem você precisar mexer na ferramenta e fazer nenhuma customização, tá? Nós vamos fazer um exemplo. Deixa eu pegar aqui o nosso incidente. Vamos fazer uma simulação. Imagina que se o canal de atendimento aqui for... vou pegar algum aqui, por exemplo, telefone, eu tenho certeza que quem vai atender vai ser o nosso Service Desk. Então eu quero que ele venha pré-preenchido aqui, ó, como Service Desk, caso o canal seja telefone. Vou fazer um exemplo simples, né? Então como que a gente faria isso? Primeira coisa, vocês podem criar a tabela pelo meio que vocês acharem melhor, né? Então depende de onde vocês avançaram com o estudo, cada um cria a tabela por um lugar diferente, existem várias formas de se criar. Eu vou criar aqui, por exemplo, pelo jeito mais antigo de fazer e até mais convencional que tem aqui na plataforma, mas hoje existem ferramentas como, por exemplo, o Studio ou até pelo App Engine que você consegue criar. Mas se você digitar Tables, também dá para vir aqui nesse módulo chamado Tables e Columns. Vou sair aqui. E aí, aqui em Tables and Columns, além de você ter uma visão de todas as tabelas do ServiceNow, é possível a gente criar uma tabela nova. Eu vou criar uma tabela nova aqui no Create Table. Não vou me apegar muito na explicação de como se cria tabelas, porque não é o objetivo do vídeo, tá? Então, só vou dar o nome aqui dela de Channel. Vamos colocar como Channel Lookup. Ok? Então, ele automaticamente já jogou um nome para mim, mas eu vou falar que ela estende da minha tabela Data Lookup Matcher Roles, tá? Se vocês clicarem aqui na lupinha e forem procurar, também dá para achar pelo nome da tabela, né? O nome da tabela que é DL Matcher, tá? Assim, ó. Quem quiser procurar diretamente pelo nome, eu acho ele mais simples, porque ele é um nome curto, né? Então estende dessa tabela. Simples assim. Não vou nem incluir no módulo, mas poderia incluir no módulo, né? Então, por exemplo, eu posso falar que eu não quero criar um módulo aqui. Eu vou adicionar, por exemplo, naquele módulo que já existe de roles. Vamos ver se eu acho ele aqui. Opa, tô vendo, tem que primeiro adicionar no item do menu, que é o System. Pode ser aqui System Policy, né? Então eu já vou colocar lá para a gente poder ver isso funcionando. Então, continuando aqui, né? Eu vou dar um salvar. Salvei sem nada, porque quando uma tabela estende de outra, reparem que ele não tinha nenhuma coluna e agora ele adicionou automaticamente todas as colunas, né?
que vieram foram herdadas da nossa tabela Data Lookup Matcher Roles, tá? Então ele já trouxe aqui, por isso que é importante estender, ele já traz tudo certinho. E eu vou incluir agora só os campos que eu realmente vou precisar para fazer funcionar essa nossa regra. Então eu vou criar um campo para a gente poder pôr a combinação de canais. Então ele vai ser um campo do tipo choice, porque lá na tabela de incidente, o campo de canais, né, ele é um campo choice, é um campo de escolha, né? Eu vou dar o nome dele aqui de channel mesmo. Vou colocar aqui o número número de caracteres máximo. E aí uma coisa importante, né? Esse campo choice eu posso colocar ele aqui para aparecer a possibilidade do none, né? Quer dizer, nenhum. Mas eu queria que ele já pegasse as mesmas opções que existirem na tabela incidente. Aí eu não corro o risco de errar, eu não vou criar e digitar tudo de novo aqui os tipos de canais, né? Então, como que eu faço isso? Aqui embaixo no Related Links, vocês vão ver que tem um Advanced View, né? Vou clicar nele. E aí ele vai atualizar aqui o formulário com mais opções. Então, quando você vê nessa visão de avançado, ele habilita algumas abas a mais na criação do campo e inclusive nessa primeira o choice table. Então eu vou pegar aqui qual vai ser meu choice table, vai ser a incidente, porque eu quero pegar as minhas escolhas que já existem nessa tabela no campo qual? No campo channel. Então eu já vou pegar aqui, ele não vou precisar escrever um por um, ele já vai herdar também aqui as minhas escolhas. E se um dia eu der manutenção na tabela incidente, essa minha tabela agora de matcher, né, de lookup, ela também já vai receber as informações, eu não preciso ficar dando manutenção mais. Basta isso que já está tudo certo. Criei o campo channel, agora eu vou precisar do campo que vai ser preenchido, que vai ser o campo de grupo, né? Eu vou dar até um nome diferente para a gente ver a diferença. E vou criar por aqui, ó. Aqui é uma outra possibilidade de criar campo, é você colunas, né? Vocês viram que o primeiro exemplo eu fiz clicando no New. Agora eu vou fazer um clicando aqui no Insert New Row. Então, se eu clicar aqui embaixo também dá certo. Dou 2 cliques aqui. E aí eu vou colocar o nome, né? Eu vou dar o nome de Group. Ok. Como o sistema está todo em inglês, estou colocando o nome em inglês também. Ele vai ter um campo do tipo reference. Por quê? Porque o campo de grupo lá na tabela de incidentes, ele também é um campo do tipo reference para alguma tabela. Então, eu vou usar a mesma tipagem, tá? E aí, eu tenho alguns detalhes que eu preciso entrar aqui no meu campo para poder configurar, tá? Eu vou entrar nele para vocês verem, tá? Então, vou editar aqui. Deixa eu só terminar de configurar. Deixa eu dar uma salvada na tabela. Opa, passei direto. Ele não deixou eu incluir porque quando eu crio um campo do tipo referência, foi até bom que aconteceu isso para eu mostrar para vocês, ele precisa de alguns detalhes a mais que podem não estar sendo exibidos aqui nessa tabela, nessa visualização. Então eu vou criar pelo botão New mesmo para mostrar o que é isso. Nesse caso, como é um campo um pouco mais complexo, que ele é do tipo referência, então eu vou colocar aqui, ó, reference. E como é reference, né, ele tem que estar apontando para alguma tabela, senão ele não aceita, né? Vou colocar aqui sem também. Então ele aparece aqui essa seção chamada Reference Specification. Então eu tenho que falar, tudo bem, é reference, mas para qual tabela? Então eu vou fazer aqui uma referência para a tabela sys user group, né? Que é a tabela grupo. Aí você fala, mas Jorge, eu não sei o nome das tabelas ainda. Dá para você achar naquela lista que eu mostrei para vocês de tables e columns, né? Então, assim, tá vendo aqui no tables e columns? Quando a gente clicou no ver a lista, é lá um jeito de você ver. Outra coisa é que dá para pesquisar por nome. Eu pesquisei pelo nome da tabela, mas ó, aqui na frente ele tem uma combinação do nome da tabela, né, do label e o nome dela no banco de dados, o nome dela técnico. Posso dizer assim que é um pouco mais fácil para vocês entenderem. Então, esse nome sys user group pode ser, ele encontra, mas se eu digitar só group ele também encontra, tá bom? Então, vou clicar aqui,
ele achou a tabela grupo. Não vou colocar nenhum filtro, nesse momento eu poderia colocar um filtro. É importante que em outros vídeos eu vou falar, vocês já irem guardando o conceito. Quando a gente faz um filtro nessa situação, a gente chama isso de reference qualifier, né? Então a gente consegue qualificar a nossa referência para que ele não venha, por exemplo, todos os grupos. Eu poderia falar, eu quero os grupos que estão ativos, ok? Então ativo igual a verdadeiro. Vou até fazer isso aqui para a gente poder ver como funciona. Vou submeter e dessa vez ele vai deixar eu criar o grupo, tá? Porque eu consegui preencher qual é a tabela. Por aqui, fazendo direto pelo Insert New Row, ele não deixou, porque aqui eu não tenho como colocar o nome da tabela sem mexer nas minhas personalizações de campo, tá? Bom, criamos uma tabela. Ficou um pouco longo essa explicação, porque eu estava dando detalhes, mas vocês viram que é super simples, foram poucos campos para preencher, e vamos dizer que é uma ação muito rápida criar a tabela aqui, não é nada demorado. Vou voltar lá no meu Data Lookup, ok? Então agora eu vou criar uma definição, certo? Então vou aqui no Data Lookup Definition e vou dar um New. Cliquei no New, ele pergunta se eu quero fazer uma regra de pesquisa para dados ou para catálogo, né? Eu vou fazer uma para dados, que é o que eu estou explicando nesses últimos vídeos. E aí a gente vai conseguir criar a nossa própria regra, tá? Do zero. Então vamos lá. Eu vou dar o nome disso daqui de Channel Lookup Rule, ok? Vamos escolher qual tabela que ele vai pegar as informações. Então a nossa tabela alvo aqui, opa, desculpa, fui na Matcher, né? Vamos aqui na Source Table. Vai ser a incidente, nós estamos trabalhando ainda com incidentes. Então escolhi aqui incidente. Na Matcher Table, agora a gente tem uma tabela nova, ó. A gente acabou de criar. Channel Lookup, legal? Vou falar que eu quero todas as ações e vou dar um salvar, para não sair da tela. Se eu desse a submit ia dar certo também, só que o submit ele ia levar para uma tela anterior, né? E eu queria ficar aqui nessa tela. Então uma alternativa que a gente tem é clicar com o botão direito, salvar, e ele se mantém aqui. Por quê? Uma vez salvo as informações, ele me dá mais opções, ó. Legal? Então ele abriu aqui as seções onde eu vou definir que campo vai ser setado, que campo vai ser configurado e que campos eu preciso de combinação. Então eu vou falar que meu campo de combinação, nesse caso, vai ser o campo Channel, legal? Na tabela de Matcher, onde ele vai fazer a combinação, também chama Channel, e eu vou submeter. Então eu tenho o primeiro campo de combinação já configurado aqui. Estamos aqui com o canal, agora eu vou setar aqui que campo vai sofrer alteração. Então vou colocar o New. Vamos pegar aqui o campo Assignment Group, que esse é o campo que a gente quer que apareça a informação automática na tabela incidente, mas na tabela Matcher, que a gente acabou de criar, eu dei outro nome, ó. Eu dei o nome Group, justamente para vocês verem a diferença. Não é muito aconselhável fazer isso, porque a gente acaba se confundindo. Então, no dia a dia de vocês, eu aconselho que vocês coloquem o mesmo nome, tá? Então, o ideal aqui era que fosse Assignment Group também, mas eu pus isso para vocês verem a diferença. Então, o campo Group é da tabela que eu criei de combinações. E o Source Table Field é o campo da tabela que vai sofrer a mudança de verdade. É o campo que a gente quer impactar, que foi o caso do campo na tabela incidentes do campo Assignment Group, ok? Vou submeter e aí a nossa regra já está pronta. Vai funcionar agora? Ainda não. Por quê? Eu preciso abastecer os dados, né, da minha tabela. Então, lembra que eu criei o Channel Lookups aqui, ó, essa tabela? Eu vou abastecer dentro dela agora as informações de combinação que eu quero. Legal? Vou aproveitar e explicar aqui, eu não sei se todos já viram essa regra. Se você quiser acessar qualquer lista, qualquer tabela do sistema em formato de lista, basta você digitar o nome aqui no Filter Navigator. Né? Então, vou colocar aqui o Channel Lookup .list, tá? Se a gente fizer isso, ele vai acessar a tabela. Legal? Então, aproveitando aqui para ensinar isso daqui para vocês. É uma forma diferente de acessar, mas eu vou vir aqui no Channel Lookup. E aí, reparem que eu não tenho aqui os campos que eu quero editar, né? Como que eu faço para incluir? Ó, vou em New também para mostrar. Aí, New ele já apareceu.
Mas eu vou aproveitar o vídeo para mostrar também. Os campos não apareceram aqui porque eu criei a tabela, salvei e depois eu não adicionei os campos aqui como padrão. Se eu tivesse feito tudo de uma vez na hora de criar a tabela, eles já apareceriam. Então você vem no personalizar e adiciona na sua visão, se for o caso, os campos que você quer. Ó, Channel, o outro campo, Group. Legal? Vale lembrar que dessa forma que eu fiz, ele só vai adicionar o campo Channel e o campo Group pro System Administrator, para o usuário que está logado no momento, ok? Se você quiser fazer isso daqui de uma forma que ele fique visível para todo mundo que acessar o sistema, aí a gente vai mostrar num outro vídeo com mais calma. A gente precisa fazer uma configuração numa opção chamada List Layout, tá? Depois eu mostro num outro vídeo com mais calma. Bom, vamos criar aqui uma combinação. Então, vamos dizer, ó, tá vendo que eu cliquei no Channel, ele veio todas as opções, todas as escolhas que tinha lá na tabela incidente para o campo Channel, né, o Contact Type. Então, eu vou falar que quando for, lembra que a gente combinou? Vamos pegar aqui, vou fazer um mais simples aqui, o WhatsApp, por exemplo. Se o canal for o WhatsApp, eu vou falar que o grupo vai ser, vamos pegar um grupo aqui da lista, um grupo de Service Desk, ok? Só para a gente fazer um teste. Vamos colocar uma outra combinação. Quando o canal for telefone, então ele vai para o grupo de Database. Sei que não tem muito a ver, mas é só para a gente poder fazer um teste, ok? Então eu tenho agora duas combinações. Olha, e vocês vão reparar aqui que a gente tem apenas dois campos, né, sendo utilizados. Um campo, teoricamente, de combinação e um outro de grupo. Mas um campo só não é uma combinação, um campo só é uma decisão, né? Então, a gente precisa ter aqui mais um campo para conseguir fazer uma combinação e aí ele resultar no grupo correto. Então, para isso funcionar, a gente vai precisar criar mais um campo aqui. E aí, uma das formas de fazer isso sem ter que sair da tabela é você clicar com o botão direito em qualquer um desses títulos, tá vendo? Eu vou aqui no Channel, por exemplo, botão direito, Configure Table, ok? Ele vai acessar a tabela e aí eu posso criar mais uma coluna. Então, eu vou dizer que a combinação minha vai depender também, vou clicar no New aqui, do campo Category, ok? Então, eu vou fazer uma combinação de Category mais o canal, meu Contact Type. Então, vamos lá. O nome do campo vai ser o campo do tipo Choice, porque lá na tabela de incidente ela é do tipo Choice. Ele vai ser o campo Category. Ele automaticamente vai me dar uma sugestão de nome. Vou colocar 100 também. Vou fazer um pouco mais rápido, tá vendo? Choice List. Vou falar que é para aparecer o nome. Advanced View. Aí ele vai aparecer mais opções para mim aqui, para eu poder escolher uma tabela e não ter que fazer do zero. Já expliquei um pouco antes, né? Então vamos pegar aqui da tabela incidente. E o campo vai ser o Category. Ok? Vou atualizar. E agora eu já tenho mais um campo. Tendo esse campo eu posso retornar para minha tabela. Vou adicionar ele aqui. Não tinha o Category, adicionar na minha personalização. Vou até mudar a ordem aqui para ficar mais claro, né? Senão não faz muito sentido, mas é só questão de ordenação. Então aqui reparem que eu tenho o campo Channel. Vou criar uma categoria, então eu vou falar que quando for software. E aqui quando for hardware. Então a combinação de software com WhatsApp preenche Service Desk. A combinação de hardware com fone preenche Database. Agora que a gente terminou de colocar o campo aqui, então já temos o campo Channel Category Group, a gente precisa voltar na regra no lookup, então vamos digitar aqui lookup. E aí nós vamos mexer na nossa regra, né, que foi definida aqui especificamente para fazer esse tipo de atribuição. Então a gente criou uma Data Lookup Definition, lembra? Ó, Channel Lookup Role. Então vamos clicar nessa Channel Lookup Role, porque agora eu tenho um campo a mais. Agora eu tenho uma combinação de verdade.
Então, eu vou adicionar essa combinação aqui no meu Matcher Field Definition. Então, além do meu Contact Type, eu também tenho agora a possibilidade de combinar o campo Category. Então, vou escolher o Category aqui também e vou submeter. Agora eu tenho uma combinação, certo? Então, mais de um item, pelo menos, eles vão, quando combinados, né, eles vão resultar no meu grupo escolhido. Agora eu posso testar, né? Vamos só verificar para a gente relembrar. Então, aqui no meu Channel Lookups, eu tenho uma combinação que quando for WhatsApp mais software, preenche com Service Desk. Quando for phone com hardware, preenche o database. Legal? Então, vou fazer primeiro o teste do WhatsApp com software na tabela incidente, ok? Vou escolher aqui um registro na tabela incidente, vou pegar aquele primeiro que a gente já está testando. Então, vou escolher software com WhatsApp. Opa, aqui ele já tinha preenchido, né? Então ele já tem uma outra regra, ele não troca porque eu tenho uma outra regra de atribuição de grupo, tá, gente, no sistema. Então ele não sobrepõe. Então eu vou fazer de novo aqui, vou colocar o WhatsApp e eu aí depois o Service Desk. Agora eu vou pôr o hardware e o fone. Ah, ele não pôs de novo, né? Acabei de falar a regra. Deixa eu colocar o nome aqui. E aí ele preenche aqui o database, né? Então vou fazer de novo, ó. Vou apagar aqui. Então se a gente colocar o software e o WhatsApp, ele preenche o Service Desk. Legal? Então a combinação dos dois, ele vai resultar no campo. Como eu já tinha falado até no vídeo anterior, ele acaba não sobrepondo esse campo, porque eu posso ter mais combinações, né? Então ele entende que a primeira combinação feita é a que eu já quero. Ele só vai preencher aqui com um grupo se ele tiver em branco, ok? Eu acho que assim a gente consegue terminar aqui a explicação do Data Lookup. Quem não viu os outros vídeos falando sobre category, subcategory, as opções de escolha e como que a gente populou também esses campos novos, essas opções novas aqui, a gente tem vídeos no canal, vocês podem ver depois, então eu vou deixar o card aqui desse vídeo de como que funciona a inclusão, tá? De mais opções aqui e os outros vídeos de como que você faz a configuração do category e subcategory. Espero que vocês tenham gostado, é um vídeo um pouco mais longo, mas é uma parte um pouco mais avançada do sistema, mas vale muito a pena entender ela e evitar que mais para frente vocês façam scripts ou desenvolvimentos desnecessários, né? Como a própria plataforma diz, o ServiceNow prega bastante pelo desenvolvimento no-code ou low-code, né? Isso significa que eles pregam pela configuração para que você não precise programar onde realmente não tem necessidade e fique fácil de dar manutenção depois, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e a gente se vê no próximo vídeo aí. Até mais!